Bem, estamos retornando, falando sobre esse assunto tão importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Eu considero o alimento um remédio. Quem se alimenta bem, na realidade é saudável e tem uma vida bem equilibrada, porque tudo isso passa pelo nosso emocional, pela nossa mente, pelo equilíbrio de um modo geral. Como o nosso corpo é mineral, grande parte da constituição do nosso corpo é mineral, 60% é água, não é mesmo? Então, o alimento começa já pela infância, pela vida intrauterina, melhor. Depois vem a infância. E aí, quais são os erros que mais ocorrem assim na introdução alimentar por parte dos pais das nossas crianças? Bom, eu acho que o primeiro erro é não respeitar o tempo, porque o sistema digestivo do bebê está pronto com 6 meses de idade. Então, muita gente fica ansiosa para dar alimento antes, né, para o bebê consumir alguma coisa antes. Mas não, por mais que você não esteja amamentando, a amamentação é o ideal, né? Não existe melhor alimento no mundo do que o leite materno. Então, eu incentivo muito a amamentação. Se você teve um problema de amamentação, está tendo, procure um banco de leite, né? Para ver realmente o que está acontecendo, se não dá para persistir na amamentação. Enfim, é sempre bom falar isso. Mas se você está dando outro tipo de leite para o seu filho por N motivos, também espere até o 6º mês. Não importa o tipo de leite que o bebê tome, espere até o 6º mês. Após isso, comece a introduzir os alimentos com 6 meses de idade e até 1 ano é a primeira fase, digamos, certo? Porque de 6 meses até 1 ano, o leite ainda é o principal, seja qual for o leite que o bebê tome, certo? Então, você vai adicionando os alimentos sem precisar forçar para o bebê. Naturalmente, esse bebê vai ter esse tempo dos 6 meses até 1 ano para se acostumando com o alimento, para saber o que é comer, né? Porque ele não sabe, ele está aprendendo. Então, ele vai tendo contato com esses alimentos. A partir de 1 ano, o leite ele é complementar. Então, o alimento é a principal fonte de nutrientes para esse bebê. Então, é importante que essa criança não fique só na mamadeira, só no mamar, que realmente tenha outras fontes de nutriente, porque é bem comum a criança tomar praticamente mamadeira o dia inteiro, né? Realmente ela vai ficar com alguma deficiência. Então, esse é um tipo de erro. Outro erro que acontece muito, certo? O ideal, como eu estava falando, até 2 anos, é não oferecer açúcar ao bebê. Mas antes de 1 ano, nunca ofereça. Então, a criança não precisa de bolachinha, não precisa de suquinho. A criança precisa de alimentos de verdade, certo? Sucos, lembrando disso, muita gente dá suco para o bebê, não precisa dar suco, dá a fruta íntegra, certo? Isso aí já antigamente era recomendado, suco de laranja-lima, hoje não é mais recomendado, hoje é a fruta mesmo que se dá para a criança, certo? O excesso de sal também não é recomendado, então a gente só coloca um pouquinho de sal, só uma pitadinha de algum tipo de sal integral, né? Um sal marinho, um sal rosa, um sal mais integral, uma pitadinha. Não enche a comida da criança de sal, né? E também temperos prontos, se você usa na sua casa, né? O ideal, né, é você consumir, mas para o seu filho também nunca, na introdução alimentar e nem depois, né? E também um alimento que a gente tem que focar bastante, que não pode, até 1 ano, é o mel. Não pode dar para a criança até 1 ano mel, porque ele tem algumas toxinas, pode conter alguma toxina, que a gente consegue metabolizar, o adulto ou uma criança maior, mas o bebezinho não consegue. Então, nunca dê mel. E, bom, até 6 meses é importante ressaltar também para não se dar chazinho, não dar água, não dá nada, só leite, mais nada, certo? Eu acho que esses são os principais erros cometidos pelos pais. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a criança obesa. Porque muitos pais acho que pecam nesse sentido. Excesso de alimento e alimentos errados.
e ali a criança vai ficando obesa. O que você acha disso? A obesidade na criança é um erro alimentar, grande parte dos casos? Na verdade, acontece uma coisa cultural, que as crianças elas têm que ser fofinhas, né? Não, você tem que sempre seguir. Todo mundo ganha cartilha do Ministério da Saúde, tem que seguir sempre as curvinhas. Então, o seu filho tem que estar na curvinha, seja ele a curvinha mais de cima, a curvinha mais de baixo, mas você tem que sempre seguir as curvinhas para conseguir se basear se ele está acima do peso ou não, certo? Mas é muito comum a criança acima do peso, né? E isso realmente a gente precisa já estar cuidando bem desde a infância, porque a gente já tem estudos que realmente a criança que é obesa, a chance de se tornar um adulto obeso são muito grandes, que ele continue com excesso de peso na vida adulta. Então, como controlar isso, né? Meu filho está crescendo, meu filho precisa de nutriente, como é que eu vou falar para ele parar de comer? Ele come o dia todo. Exatamente. Não tem o hábito Agora, de ter os horários específicos para alimentação. Horários, isso é uma dica boa. Horários, tenha uma rotina, certo? E dê alimentos que nutram as células. Porque a gente é feito de nutrientes, as nossas células e todos os nossos órgãos precisam de nutrientes para funcionar. Então, se você come algum alimento que não tenha tanto nutriente, como, por exemplo, um pão branco, o que você tem de nutriente ali? Não, você só vai encher a sua barriga, mas você não vai dar nutriente para as suas células, para o seu corpo funcionar bem. Então, logo o seu corpo está com fome de novo. A criança fica com um pacote de bolacha na mão, bolacha recheada, tudo isso. Exatamente. Sucos, artificial, muitas vezes, então, cheio de açúcar. Isso mesmo, aquilo ali vai encher a barriga na hora, mas as células ainda não estão nutridas. Então, cada vez seu corpo vai pedir mais alimento, porque aquilo ali não está sendo suficiente, certo? Além do excesso de açúcar. Quanto mais açúcar você come, logo você já vai ter fome de novo. Como o tempo passa rápido, ai meu Deus, passa muito rápido. Então, uma coisa que eu acho assim, que há muito alimento artificial, muito alimento com aditivo químico que os pais dão, sucos. Isso é um erro grosseiro, porque ali já começa a prejudicar a criança levando toxinas para dentro do corpo desde idade precoce. Muitas vezes a criança não tem noção disso. Exatamente. Então, sucos que não podem nem ser chamados de sucos muitas vezes, que é só uma bebida totalmente artificial. Cheio de açúcar, exatamente, cheio de corante. Exatamente. Então, o seu filho não precisa disso, você não precisa disso. Então, é difícil a gente mudar de hábito, mas os resultados são os melhores possíveis. Tenha hábito de horário também na alimentação. A alimentação deve ter horário. Não é o dia todo comendo. Criança funciona muito com horário. E na alimentação é a mesma coisa, né? Então, assim, tenha os horários pré-estabelecidos, né? E, assim, você tem que criar certas regras na sua casa. Assim como seu filho não pode dormir sem escovar os dentes, ele não pode deixar de comer as verduras que estão no prato dele. Isso. Então, tenha certas regras que as crianças se adaptam bem. Né, Xane, é importante o equilíbrio, principalmente das cores na alimentação, tudo, né? O verde, o vermelho, o amarelo, isso faz bem não, eu só gosto de massa. Com certeza vai ter um desequilíbrio. Vai faltar coisa aí. Vai faltar coisa aí. Nutrição aí, né? Com certeza. Né? Então, assim, realmente a gente tem que incentivar isso, porque também a gente pode variar, né? Porque às vezes a gente não gosta, por exemplo, de um brócolis só cozido todo dia. Vamos variar, vamos fazer refogadinho, vamos colocar no arroz, vamos variar a apresentação também. Isso aí tem influência na atividade diária da criança, né? No desempenho escolar, da sua atividade física. Não tenha dúvida que sim. Então, não são todas as pessoas que têm esse entendimento. O que a alimentação influencia na nossa vida? A alimentação influencia em tudo na nossa vida. Isso. Então, uma coisa que eu lembrei agora em relação às crianças também obesas, que o senhor estava comentando, a qualidade do sono é muito importante também. Porque se não tem uma qualidade no sono, não dorme bem, não dorme cedo, vai ter muito mais fome no outro dia. Isso tanto criança quanto adulto. Prestar bem atenção, porque hoje tem criança dormindo 1 hora da madrugada. Isso é um erro grosseiro que eu considero.
horário de criança é ir às 9 horas para a cama, ou antes, se possível. Não acompanhar o adulto, vendo filme, vendo isso, vendo aquilo. Não tem nada, a criança tem, é aquilo que tu falasse. Nós criamos o hábito de nossas crianças. Exatamente. E é a gente que diz como que vai ser, a gente que é os pais. Eles não sabem, não é eles que vão dizer como que vai ser, isso, né? É. Então nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos já. Na sequência, eu quero falar um pouco rapidamente sobre a adolescência e o idoso. Porque é o último bloco nosso, é importante que a gente entre nesse assunto, né? Já voltamos já.